Somos chamados para servirmos a Deus, mas pelo que vemos na Bíblia hoje, servir a Deus para os apóstolos é outro nível. É algo muito mais intenso do que geralmente pensamos. Às vezes pensamos que servir a Deus é ir à igreja aos finais de semana, ter um tempinho de oração durante o dia, orar quando acorda, quando vai comer, De repente ter um devocional, ler a Bíblia, como eu incentivo você aqui a ler a Bíblia todos os dias. Mas o apóstolo Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que servir a Deus é algo que deve ser feito com integridade, por inteiro. Tanto que você não deve ter outras preocupações. E ele está falando disso quando fala sobre casamento. O apóstolo Paulo vem discorrendo aí no capítulo 7 sobre o casamento, o que fazer, o marido quando a esposa não serve a Deus, a esposa quando o marido não serve a Deus, como se portar, como o marido cristão pode purificar e santificar a esposa, como a esposa cristã pode santificar o marido, pode ser bênção na vida um do outro. Mas nós chegamos aqui, lá no versículo 30, no versículo 32 do capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando assim: eu quero que estejam livres das preocupações dessa vida. Ou seja, para você se dedicar inteiramente a Deus, eu quero que vocês estejam livres das preocupações dessa vida. Então ele vai chegar a dar um conselho para aquele que não é casado, que fique assim. Sabe por quê? Olha aqui comigo. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Alguém que não é casado, ele tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e tem mais tempo para pensar em como agradar ao Senhor. Mas por que será que o apóstolo Paulo falaria isso? E que tipo de mensagem tem aqui? Será que o apóstolo Paulo então está recomendando que os casados se divorciem ou que os solteiros nunca se casem? Não, você verá lendo o texto todo que não é essa a recomendação, mas é um fato que nós temos que buscar agradar o Senhor e temos que dedicar tempo para adoração ao Senhor. E alguém que pode dedicar a sua vida toda para isso, inclusive não se casando, essa pessoa terá mais tempo. Uma coisa muito interessante que está embutida aqui é quando o apóstolo Paulo fala do homem casado. Olha o que ele diz, versículo 33. O homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo. Ou seja, o homem casado vai ter que pensar no sustento da sua família, da sua esposa. E o homem casado, no final do versículo 33, tem que pensar em como agradar a sua esposa. E isso geralmente passa batido, Nós até vemos a primeira parte que aquele que não é casado, ele tem mais tempo de pensar em como vai agradar a Deus. Mas por que o apóstolo Paulo está falando justamente isso? E ele está falando isso porque o homem que é casado tem sim que pensar em como agradar a sua esposa. E ele fala a mesma coisa para as mulheres. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e de espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Todos nós devemos agradar a Deus. O Senhor nos chama para servirmos a Ele, para agradarmos a Ele, para entregarmos nossas vidas a Ele. Afinal de contas, Ele diz que a igreja é a noiva dele, que pertence a Ele. Mas o que esse texto também nos revela é que eu, como homem casado,
tenho a obrigação de buscar agradar a minha esposa. E a minha esposa, como uma mulher casada, tem a obrigação de buscar me agradar. E nós temos que trabalhar um para o outro. A Bíblia não está dizendo que eu sou melhor que ela ou que ela é melhor que eu. A Bíblia não está dizendo que nós temos importâncias diferentes. Mas a Bíblia está dizendo que eu devo servi-la e que ela deve servir-me, que nós devemos trabalhar, nos dedicar um para o outro, um buscando agradar o outro. Isso traria e isso trará uma harmonia à nossa casa. Hoje em dia nós temos muitos desencontros nos casais e talvez uma das frases mais comuns, é que as pessoas falam: eu preciso buscar a minha felicidade, eu mereço ser feliz, e começa a pensar só em si. E a Bíblia apresenta uma dinâmica onde eu penso no outro e o outro pensa em mim. Eu penso nela e ela pensa em mim. Eu trabalho para ela, ela trabalha para mim. Eu busco agradá-la e ela busca me agradar. E com isso há uma interação, e com isso, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, sujeitando-vos uns aos outros. Justamente no amor de Cristo nós encontramos essa harmonia. Você é casado? Busque agradar sua esposa. Você não é casado porque você entendeu que esse não era o propósito da sua vida? Dedique todo o seu tempo a Deus. Você ainda não é casado, mas pretende casar? Então entenda a responsabilidade na qual você está entrando. Você terá que viver uma vida onde, além de agradar a Deus, você tem que buscar agradar a pessoa com quem você vai se casar. Senão você não conseguirá agradar a Deus, se não agradar o filho ou a filha de Deus que Ele colocou na sua vida. As nossas responsabilidades. Servir a Deus, para a Bíblia, é um outro nível. Servir a Deus, para a Bíblia, é servir com integridade, é servir a pessoas, é servir os filhos e filhas de Deus. E a minha primeira responsabilidade, a sua primeira responsabilidade é servir essa nossa metade, da qual formamos juntos um só corpo, agradando um ao outro, e assim agradamos a Deus. Que Deus te ajude a servi-lo. A você que é casado, a você que é casada, muita atenção nisso. A você que vai se casar, muita atenção nisso. A você que decidiu não se casar também, dedique todo esse tempo para o Senhor, para o nosso Deus. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e guie as nossas vidas para que tudo que fizermos seja para a honra e para a glória dele. Foi muito bom compartilhar com você mais esse texto. Hoje um texto que chama a nossa atenção para a nossa vida. E eu espero que Deus fale com você através dele, esclareça as nossas mentes através desse texto. Se você entende que esse texto pode abençoar outras pessoas, casados ou solteiros, então compartilhe esse vídeo para que eles possam ter acesso a essa meditação, quem sabe ler esse texto também conosco, e se Deus quiser, que mais pessoas possam embarcar conosco nessa jornada aqui de lermos a Bíblia toda seguindo a sequência da Bíblia 365. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se você está inscrito no canal e volta aqui amanhã, que todos os dias tem um vídeo meditando em um dos textos da Bíblia que nós lemos juntos todos os dias. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.